Encontro-me num canavial, na Ilha da Madeira, para vos falar de açúcar. Todos sabemos da sua importância, mas ignoramos muitas vezes o papel da madeira no processo de tornar corriqueiro o seu uso em todo o mundo. Em 6 programas, vamos falar das suas origens remotas, da sua chegada a esta ilha e do papel crucial que desenvolveu na história de Portugal, quer no apoio à consolidação da independência do país, quer depois no lançamento da grande aventura dos descobrimentos portugueses. Contaremos como se adaptaram antigas práticas e saberes, como se desenvolveram novas tecnologias na produção açucareira, como daqui emigraram para o Brasil e depois para as Américas, e do trabalho dos escravos, tornado dispensável apenas quando se inventa a máquina a vapor. Por fim, mostraremos os legados dessa época muito especial, revelados no património insular. A história do açúcar começa na Papua Nova Guiné, entre 9.000 e 8.000 anos antes de Cristo, quando a cana sacarina, a planta de onde se extrai o açúcar, foi domesticada. Sacarum officinarum, de seu nome científico. Ombreia a antiguidade com o arroz, usado há 12.000 anos na China, com o trigo conhecido há 10.000 na Mesopotâmia e com o milho, de que existem referências no México há pelo menos 7.000 anos. O açúcar estende-se, pois, entre 1500 e 200 anos antes de Cristo pela Polinésia, Melanésia, China, Índia e Pérsia, e daqui se transplanta dos vales dos rios Tigre e Eufrates com os árabes para as ilhas e margens do Mediterrâneo entre os séculos 7 e 11. Os gregos e romanos chamavam-lhe sal índico, e a pequena produção, praticamente doméstica, obrigava a um uso restrito, pois era um luxo, utilizado como medicamento, especiaria ou sinal de riqueza. Hipócrates, Galeno e Avicena utilizaram-no como medicamento. Usa-se na Idade Média principalmente para tornar as drogas mais tragáveis, facto de que se dá notícia na reconstituição desta botica medieval, onde se apresenta o pão de açúcar como elemento destacado. Garcia Dorta cita-o no seu colóquio dos simples e das drogas. A sua utilização está documentada nas esmolas da coroa portuguesa aos hospitais e nas receitas e despesas das misericórdias fundadas por Dona Leonor, viúva do rei Dom João II, desenvolvidas depois por Dom Manuel I no princípio do século XVI e alargadas a todo o país como relevantes instituições de assistência pública com o objetivo de cumprir piamente as 14 obras de misericórdia. O açúcar era obviamente um manjar de príncipes usado pelos poderosos. Quanto à origem da palavra, não existe consenso. Para uns, açúcar descende do sânscrito charkara, de que deriva depois do persa shakar, e significava grãos doces, grãos de areia ou areia grossa. Para outros, vem do grego shakar ou shakaron, mas é finalmente o árabe al-sukar que se fixaram as palavras açúcar em castelhano e açúcar em português. Apesar de conhecida há milhares de anos, a palavra açúcar só aparece escrita em português em 1339, o que demonstra a raridade do seu consumo, que só se generaliza como um alimento para todos muito mais tarde, como se comprova neste pote existente na reconstituição de uma farmácia do século XVIII, aqui mostrada no Museu de Farmácia de Lisboa. É um produto muito versátil e, de acordo com a sua qualidade, aspecto, forma de fabrico e a diversidade da sua utilização, tem mais de 40 designações, sendo intermediário e facilitador das reações metabólicas e fornecedor de energia às células. Mas é a gludice, naturalmente, a principal razão porque é tão desejado e consumido hoje. Em 2016,
num consumo mundial de pouco mais de 173 milhões de toneladas, o maior consumidor foi a Índia, logo seguida pela União Europeia, com quase 19 milhões. Enquanto os europeus consumiram anualmente 37 quilos per capita, cada cidadão mundial consumiu cerca de 24. É um valor que tende a aumentar, principalmente nos países em vias de desenvolvimento, onde, mal sobe a renda dos habitantes, o açúcar se torna num dos primeiros alimentos a ser consumido, logo seguido pelo leite para as crianças. É uma fonte calórica rápida e traz sabor e variedade a dietas pobres e repetidas. Até aos fins do século XVIII, o açúcar foi produzido quase exclusivamente da cana-sacarina, quando, como veremos, se passa a utilizar também a beterraba como importante matéria-prima. A partir de 1811, são inventados novos adoçantes, uns naturais e outros sintéticos, que vencem o açúcar de cana e de beterraba quanto ao sabor, mas não quanto ao preço, nem ao valor energético. Atualmente, a produção mundial de açúcar rondará 178 milhões de toneladas, estimando-se que em 2021 sejam 201 milhões. No Brasil, onde chegou pela mão dos portugueses, é o primeiro produtor mundial e processou 38 milhões de toneladas. Em 1506, a Madeira, no seu apogeu açucareiro, produziu menos de 3 toneladas e meia. Mas a importância do açúcar não se confina apenas à alimentação. Hoje é utilizado no fabrico de combustíveis, como o etanol, competindo no mercado energético a cana-sacarina com o milho. Em 2017-2018, a produção mundial será de cerca de 100 mil milhões de litros, com o Brasil mais uma vez a ser predominante como segundo produtor, com uma quota de 28%, logo a seguir aos Estados Unidos. Os biocombustíveis satisfazem entre 3 a 5% das necessidades globais de combustível para os transportes rodoviários. Mas não há bela sem senão. O cultivo intensivo de terrenos para a produção de energia contribui para a diminuição das reservas de terra para a produção de alimentos e o consumo excessivo de açúcar, começado em idades cada vez mais jovens, é responsável pelo aumento de muitas doenças. A principal é a diabetes, doença que alastra para todo o mundo, com resultados alarmantes. Em 2015, mais de 1 milhão de portugueses eram diabéticos, correspondendo a cerca de 13% da população entre os 20 e os 79 anos. Se contarmos com os pré-diabéticos, este número avança para quase 41%. Nesse ano, a Organização Mundial de Saúde estimava haver 415 milhões de diabéticos, correspondendo a 8,5% da população mundial, e a doença foi responsável por 12% das despesas globais com a saúde. São números preocupantes, porque é necessário alertar para uma epidemia silenciosa, diretamente relacionada com o consumo do açúcar e que, por este caminho, levará a que 1 em cada 10 habitantes da Terra seja diabético em 2040. Mas para o açúcar se transformar de um remédio escasso num produto de consumo global, foi necessário encontrar novas terras para o seu cultivo. O que só veio acontecer quando se descobrem novos territórios, como nas Ilhas Atlânticas, como aqui na Madeira, como veem, estou no meio de um canavial, onde temos já as canas desfolhadas prontas para a colheita, e depois, naturalmente, para o Brasil, onde se expande para o resto do mundo. Nos séculos XIII e XIV, a Europa era alimentada pelo Egito, que produzia então o de melhor qualidade, e por Chipre, Creta e Sicília, ilhas de açúcar no Mediterrâneo. A Madeira só aparece nesta história no primeiro quartel do século XV, ao ser trazida para o conhecimento do mundo por João Gonçalves Zarco e Tristão Vaz, escudeiros da casa do infante Dom Henrique, que numa viagem audaciosa confirmaram a existência das ilhas indicadas em portolanos de meados do século XIV e em relatos e informações coevas de mercadores e marinheiros africanos. Em 1419, em pequenas barcas equipadas provavelmente com uma vela redonda auxiliada por remos, chegaram ao Porto Santo e um ano depois, à Madeira, já acompanhados por Bartolomeu Pestrelo.
entre 1422 e 1425, é encetada a colonização, para o que trazem as famílias e se acompanham de camponeses, mesteirais, frades franciscanos e condenados. Dividiram a Ilha da Madeira transversalmente ao meio, ficando o sul para Zarco e o norte para Tristão e a Ilha do Porto Santo para Prestrelo. Construíram casas com as madeiras cortadas nas vastas florestas da ilha que lhe deram o nome e cobriram-nas com colmo. Numa ilha de costas agrestes, as terras de semeadura foram conquistadas à floresta com queimadas e depois sustentadas com muros de pedra, fazendo socalcos, aqui chamados poios, como estes que vemos aqui atrás de mim. As terras mostraram-se generosas e com o trigo e as cepas trazidas de Portugal, cozeram o pão e fizeram o vinho com que se alimentaram e pediram ajuda e proteção divina. Para cobrir o pudor e se protegerem do frio, teceram a lã do gado que criaram e o linho que plantaram. A Baía do Funchal é escolhida pelas suas condições naturais para albergar a sede da Capitania de Zarco. Este, que viera acompanhado da mulher e 2 filhos, assenta arraiais num alto ao lado da Ribeira de São João, numa morada de madeira, manda construir capelas e torna-se o seu primeiro capitão. O primeiro burgo foi construído ao longo do Calhau, no que é hoje a Rua de Santa Maria, praticamente ocupada por restaurantes e tornada ponto turístico obrigatório. Aqui atrás de mim, no início dela, construiu-se a primeira igreja, mais tarde destruída por uma aluvião. A penetração para o interior vai-se fazendo ao longo das margens das suas 3 ribeiras, São João, Santa Luzia e de João Gomes, e a primitiva população vai aumentando naturalmente, reforçada com os colonos que anualmente chegam de todo o país. Para Machico, um vale definido por outra ribeira que recorta a baía, seguiu Tristão Vaz com os seus homens e aí levanta a sede da sua capitania. E o Porto Santo fica para Bartolomeu Prestrelo, que a posteridade celebrará principalmente como o pai da primeira mulher de Colombo. Queimam-se florestas, arroteiam-se terrenos no desbravamento de uma terra dura e depressa começam a aparecer povoados principalmente na costa sul, como os de Santa Cruz, Câmara de Lobos, Ribeira Brava, Ponta de Sol e Calheta, todos na foz de ribeiras, garantindo a imprescindível água doce e o acesso fácil ao mar, a única via praticável para ligar as diferentes povoações. Começada a colonização das ilhas, o rei Dom João I atribui à Ordem de Cristo, de que seu filho, o infante Dom Henrique é mestre, a administração das ilhas e confirma a divisão das terras feita pelos 3 capitães. Estes, por sua vez, redistribuem-nas por familiares e próximos, que depois as arrendarão aos colonos em regime de sesmarias, num processo nem sempre pacífico, por desavenças e reclamações quanto à justiça da distribuição de terras ou da repartição das águas. Estabelecia-se na Madeira o regime determinado pela Lei das Sesmarias de Dom Fernando I de 1375, que obrigava ao arrendamento forçado dos terrenos não cultivados no interior de Portugal, dizimado pela peste, pela fome e pela fuga dos camponeses para os grandes burgos urbanos à procura de sustento que os campos não davam. Sem contar com a grande peste negra de 1347, que dizimou de 1/4 a 1/3 da população europeia, em Portugal, em 67 anos, entre 1412 e 1479, contam-se 7 crises de fome e 6 epidemias de peste, numa média de 5 anos entre cada crise. Estando o reino carecido de trigo e de cevada, todos os que tivessem herdades próprias ou arrendadas eram obrigados a lavrá-las e semeá-las. Se o não pudessem fazer, deveriam dá-las a outros para que o fizessem em seu lugar. Determinava também
que todos os que não tivessem ocupação, vagueassem ou pedissem, deveriam ser obrigados pela justiça a trabalharem na agricultura ou numa qualquer profissão. Os primeiros povoadores eram do norte do país, mas depressa, graças às condições oferecidas, vieram de todo ele e a população da ilha aumenta rapidamente. As terras foram dadas por período de 5 anos, mas por via das reivindicações dos sesmeiros, que consideravam esse período insuficiente para estabelecer casa, foi alargado para 10, e em 1440 já havia muitas delas desbravadas. O solo madeirense era de tal forma generoso que uma medida semeada dava 50 medidas de colheita, o que torna esta região, rapidamente, num dos celeiros mais importantes do país, ciclicamente carenciado de cereais. O infante Dom Henrique, senhor da ilha, num país permanentemente em dificuldades e ciente que o açúcar poderia proporcionar meios financeiros para as minorar, manda plantar canas de açúcar na Madeira, vindas provavelmente da Sicília. No Algarve, já se ensaiara o seu cultivo, mas sem grande sucesso. Em 1455, quando se faz o primeiro açúcar, pouco mais de 30 anos depois de a ilha começar a ser povoada, a Madeira teria apenas cerca de 800 habitantes, dos quais 100 de cavalo, conforme conta cada mosto, nobre veneziano ao serviço do infante Dom Henrique, que por aqui passou. Outros 30 anos mais tarde, em 1485, quando a produção açucareira se aproximava do seu apogeu, a população da ilha contaria já entre 15 mil e 18 mil europeus e 2 mil escravos, ocupados nas lides domésticas e na faina do açúcar. A população aumentara 21 a 25 vezes em 30 anos. E é daqui, desta baía, onde se construiu a bela cidade do Funchal, que partirão para a Europa as naus carregadas de açúcar, com que a coroa portuguesa sustentará também o início dos descobrimentos portugueses. Esta é a história que vos contaremos no próximo programa. Até lá, passem todos muito bem.